Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia! Hoje estamos aqui mais um dia reunidos em torno do Evangelho de Jesus para estudar um pouquinho sobre as lições que ele nos deixou. Segunda-feira, dia 10 de novembro, são exatas 7 horas da manhã. E todas as segundas, às 7 horas da manhã, nós nos reunimos neste canal para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos indo muito bem, pessoal. Muito contente estou, porque estamos, olha só, já andamos todo esse conteúdo aqui. Estamos andando a passos largos. Semana passada nós fechamos o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E agora nós vamos iniciar hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, ok? Mas eu tenho que lembrar todos vocês que fazem parte desse estudo comigo aqui às segundas-feiras. A gente tem que colocar, hoje eu não estou com a minha xicrinha, mas colocar um pouquinho de água para cada uma das pessoas que fazem o estudo com a gente. Que ao final desse estudo, a nossa equipe espiritual estará passando pelos seus lares, estará abençoando essas águas, trazendo fluidos, trazendo energia, para que essa semana comece bem, para que essa semana comece totalmente poderosa, com a ajuda do nosso Pai, né? Com a permissão do nosso Pai. E a gente começa, como a gente começa todas as segundas-feiras, com aquela oração que vem lá do nosso coração, tá bom? Então vamos fechando os olhos para quem se sentir confortável, quem não quiser pode ficar com eles abertos. E vamos agradecer esse Pai de infinita bondade e amor por tudo que Ele nos tem feito, tudo que Ele nos tem oportunizado, por todo o amor e todo o carinho que Ele nos permite, todas as chances que temos de sermos melhores, de sermos pessoas do bem, de refletirmos no bem e podermos estudar as lições que vieram em Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por mais esta semana que se inicia. Fica conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos começar então? A gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e alguns comentários, tá bom? Dura em torno de 30 minutos. A gente faz as segundas o Evangelho, as quartas-feiras o Livro dos Espíritos. Quartas-feiras à noite temos o Evangelho no Lar, ao vivo também, para quem quiser acompanhar. Então, hoje a gente inicia o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos falar no capítulo 10 sobre perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros? Notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Nós vamos falar sobre todos esses temas nesse capítulo e nós começamos com perdoai para que Deus vos perdoe. E começamos com passagens de Mateus, no capítulo 5, 6 e 13, tá bom? E começamos então com bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão.
Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso aí está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E aí, vamos falar um pouquinho dessas 3 passagens de Mateus, né? Então, ele fala um pouquinho sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, todos nós que temos a misericórdia, todos nós que sentimos o apreço pelos nossos irmãos, nós também receberemos da mesma forma. Não tem aquele ditado não, né? Não tem aquela outra passagem que diz: com a mesma medida que medirdes, será medido. É exatamente aqui, quando ele afirma isso, né? Porque os misericordiosos receberão a misericórdia, alcançarão a misericórdia. E depois ele diz que você tem que perdoar para que o Pai te perdoe. O que ele quis dizer com isso, né? Quando ele disse: perdoardes os homens as ofensas que lhe fazem, o Pai também vos perdoará, e se não perdoardes, o Pai também não vos perdoará. Aonde é que o Pai, Deus, nosso Pai, nos julga? Deus, nosso Pai, nos julga? Vocês acham? Que ele vai ter condições e que ele vai ter tempo de vir aqui a cada um de nós e nos julgar pelos nossos atos. Sabe, quando a gente falou um pouquinho no começo sobre a criação, né? Quando Deus nos cria, que ele nos cria simples e ignorantes, que ele deixa uma centelha divina dentro de nós. Aonde estão impressas as leis de Deus, né? Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos para os espíritos: aonde estão impressas as leis divinas? Aí os espíritos respondem: na sua consciência, na nossa consciência. Então, todas as leis que Deus criou para que tudo isso que nós vivemos aconteça, tudo isso funcione como uma engrenagem perfeita, as leis de amor, de justiça, de caridade, a lei da evolução, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da procriação, todas essas leis que Deus criou para que fizesse com que essa máquina perfeita que é a nossa vida funcionasse, elas estão impressas na nossa consciência, mesmo quando somos originados lá como ignorantes, como desconhecemos tudo o que nós precisamos conhecer, as leis divinas já estão impressas em nossa consciência, já fazem parte de nós, né? Então, o que acontece é que quando ele diz perdoardes para que o Pai vos perdoe, então não é Deus que nos castiga, não é Deus que nos julga, porque Deus já fez as leis divinas. E as leis divinas, elas são responsáveis por fazer com que essa engrenagem funcione, por nunca deixar que essa engrenagem pare de funcionar. Então, quando todas essas leis divinas estão gravadas dentro de nós e eu cometo alguma falha ou eu cometo algo que vai contra essas leis, automaticamente a minha própria consciência já me julga, ela me condena, ela me incomoda, né? Ela não permite que eu tenha paz para que eu possa deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Ela vai ficar o tempo todo falando: vai lá e desfaz isso que você fez, vai lá porque isso que você fez não é certo, vai lá porque isso não é justo, né? E aí é assim que acontecem esses julgamentos e esses perdões. E por fim, ele fala aqui, né? Se teu irmão pecar contra ti, corrige-o entre ti e ele somente. Por quê? Porque o perdão da ofensa, olha só como é profundo isso, né? O que é ofensa? A ofensa, ela não vem do outro, não é? A ofensa, ela vem de nós mesmos.
Quando alguém nos diz algo que nos atinge, que nos ofende, que nos magoa, que nos deixa chateado, não importa qual palavra você dê para isso, mas quando alguém consegue nos tirar da nossa zona de conforto, nos tirar do nosso equilíbrio emocional e de alguma forma nos mexe, nos desperta algo que não gostaríamos que despertasse, como por exemplo a ira, a revolta, a mágoa, a vontade muitas vezes de vingar-se do outro. Quando acontece isso, não temos um problema no outro, nós temos um problema em nós mesmos. Porque o orgulho, ele é meu, a vaidade é minha. E quando o outro me diz algo que ainda me tira do prumo, que ainda me desequilibra e me traz à tona coisas que eu não quero admitir que tenho, como o orgulho, a vaidade, eu acabo fazendo com a justiça com as próprias mãos, né? Então, quando Jesus diz para Pedro que você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele diz isso sabiamente, porque nós todos estamos num mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, obviamente que nenhum de nós está elevado, nenhum de nós se encontra num ponto aonde não precise de provas e expiações, certo? Então, nós todos já somos iguais aí. Estamos todos encarnados em um planeta de provas e expiações. E esse planeta irá nos provar o tempo todo, irá nos testar o tempo todo, para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes, não é? Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos deixar tudo aquilo que é a nossa sombra de lado e atravessar as leis de tudo isso, aprendendo, edificando, amando, sendo fraternos e evoluindo de fato em busca do nosso objetivo final, que é o de ser um espírito puro. E então ele traz para a gente assim: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Então, olha como Kardec coloca os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo estrategicamente. Ele divide as bem-aventuranças de acordo com a necessidade de cada uma delas. Então, o capítulo anterior que nós lemos, o 9, dizia bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aqui falamos dos bem-aventurados misericordiosos. E ele já diz que não são misericordiosos, que quem não é misericordioso também não é manso e pacífico. Porque se eu não tenho piedade do meu irmão, como é que eu vou pacificar algo ou alguém? Como é que eu vou pacificar a mim mesma se eu não consigo me manter mansa? Não é? Não tem como. Então, é estrategicamente colocados os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para que eles façam sentido. Ele vem, nos mostra tudo que somos, nos traz as ferramentas para nos transformarmos e, por fim, ele complementa com tudo aquilo que faz parte dessa transformação. É lindo, né? E aí ele continua. Então, perdão, pessoal. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiserem fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada, e a outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz:
eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, e a suscetibilidade do adversário. Não. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, ele está dizendo para a gente aqui, né, pessoal, que esse perdoai para que vós os perdoe, existe duas formas de perdão. Uma delas é uma forma muito grande, muito nobre, aonde nós perdoamos as ofensas dos nossos inimigos, porque não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente já está elevado, não é por nada disso. A gente perdoa porque a gente compreende que todos nós cometemos erros. E que se hoje alguém está cometendo algo prejudicial contra mim, há uma razão de ser, há uma razão de acontecer. Às vezes pode ser porque esse meu irmão está descontrolado, está inconsciente, está passando por algumas dificuldades que estão fazendo com que ele tome decisões não tão acertadas assim em sua vida, em seu caminho. Então eu compreendo e eu sou capaz de perdoá-lo, não é? Então, esse é um perdão que vem do coração. Aqui ele fala sobre esquecer, né? O esquecimento e o perdão das ofensas. Mas quando a gente perdoa de fato, não significa que a gente esquece. Quem esquece é quem tem amnésia. Não devemos nos esquecer de nada. Nós estamos aqui para aprender e evoluir. E como que eu posso aprender algo se eu me esqueço desse algo? Então, todas as nossas vivências nesta oportunidade reencarnatória, elas nos possibilitam aprender, evoluir e nos transformar, ressignificar velhos conceitos. Então, eu não me esqueço das ofensas, eu compreendo elas, e eu respeito, e eu sei que também sou perfeita, então não tenho condições de julgar o outro. E se essa ofensa, como eu disse agora há pouco, me atinge, me traz raiva, me traz ódio, me traz vontade de vingança, se isso acontece, é porque isso está em mim. É um defeito meu ainda que eu preciso trabalhar. Em sua grande maioria, é o meu próprio orgulho, que não aceita as coisas que me são ditas, as coisas que me são feitas, me sinto injustiçado por orgulho. Então, as duas formas que nós temos de perdão, né?
Uma é grande, aonde eu consigo aqui dentro de mim compreender e saber, ter a certeza de que se algo acontece contra mim, pode ser algo que meu irmão está enfrentando, algum momento infeliz na sua vida, na sua existência, que faz com que ele tome atitudes não muito boas. Também pode ser algo que é meu próprio merecimento, que eu mesmo estou colhendo, coisas que eu tenha feito, talvez não nessa vida, talvez na outra. Então, por ter esse conhecimento, por ter esse entendimento, eu o perdoo, porque eu sei que eu também sou cheia de defeitos. E este é o perdão muito lindo que vem lá do nosso coração. É aquele perdão que nos deixa dormir à noite tranquilamente. E outra forma de perdoar é aquela forma que eu perdoo, mas você vai sofrer tudo aquilo que você me fez sofrer. Já ouviu alguém falar isso? Eu te perdoo, mas passa, quando você encontrar comigo pela rua, passa no outra calçada, porque eu não quero ter o desprazer de olhar para você. Vocês já ouviram isso? São as duas formas de perdão. Obviamente que uma é digna de ter a misericórdia, porque você está dando a misericórdia, então você vai recebê-la de volta. E a outra, você apenas se vangloria de tudo aquilo, você ainda quer ser o melhor do que o outro, porque você o está perdoando. E você não é melhor do que ninguém porque perdoa. Na verdade, o perdoar, ele é algo muito sério, né? Ele é algo que é digno de pessoas que já se encontram mais desprendidas da matéria, que se encontram prontas para o próximo passo, que se encontram prontas para uma regeneração, não é? As pessoas que têm essa capacidade de perdoar de coração, sem deixar nenhuma mágoa, sem deixar nenhum vestígio, sem praticar humilhação, sem querer que o outro passe a mesma coisa que ele passou. Essa é a forma com que nós precisamos alcançar o perdão. Não esquecer das coisas que nós vivemos, porque tudo que nós vivemos nos permitiu ser hoje o que somos, mas compreender e respeitar o momento de cada um, tendo a certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Pai permita, tá bom? E aí ele começa o segundo título, onde ele diz reconciliar-se com os adversários. E ele também traz mais uma passagem de Mateus, onde diz assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao teu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E aí o comentário é: há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, que se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal seja encerrado em seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver esse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, como subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual
para os punir do mal que fizeram ou se não o fizeram por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para que assim se extinguirem antes da morte todos os motivos da desavença, toda a causa profunda da animosidade posterior. Dessa maneira, se pode de um inimigo encarnado neste mundo, desta maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa o sabor da vingança àquele que souber perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, diz ele, enquanto não pagares o último centil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Isso aí remete a algo que a gente já falou, né? Em algum momento aqui, até agora nesse estudo, nós já falamos sobre causa e efeito. Tudo o que eu faço ao outro, eu recebo de volta, não é assim que funciona? Então, quando Jesus disse aqui, reconciliar-se com os adversários, enquanto seu adversário estás a caminho contigo, ele está querendo dizer para que a gente não arraste os nossos nós além do que nós precisamos arrastar. Para que nós, antes de que seja tarde, possamos perdoar todas as ofensas, perdoar a todos os nossos inimigos, porque nós precisamos estar libertos, precisamos estar leves, precisamos estar tranquilos para seguir o nosso caminho evolutivo. Tudo isso que acontece não é sobre ninguém, não é sobre o outro, não é sobre o que o outro faz comigo, não é sobre as injustiças que eu tenha sofrido. Na verdade, tudo é sobre a minha evolução. O que eu estou fazendo para a minha evolução, o que eu estou fazendo para encontrar o meu caminho, o que eu estou fazendo para ser de fato o homem novo a que eu me comprometi a ser lá no meu planejamento reencarnatório antes de retornar aqui. Então, quando Jesus orienta que antes de fazer qualquer que seja os seus pedidos, suas oferendas, os seus agradecimentos ao Pai, que você perdoe todos os seus inimigos. E ele ensinou isso na oração que ele trouxe do Pai Nosso, não é? Quando ele diz naquele trecho: perdoai os vossos inimigos, assim como nós perdoamos. Perdoai aos nossos inimigos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que fala na oração? Perdoa as nossas dívidas, na verdade, né? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, na própria oração do Pai Nosso, Jesus já deixa isso claro. Jesus diz para a gente que nós temos que dar para poder receber. Não adianta só a gente querer receber, receber, receber e nunca dar nada, nunca abrir mão de nada, não olhar para nós mesmos, não nos conhecermos. Nós precisamos sempre doar tudo aquilo que nós queremos receber. Não é assim que funciona? E é exatamente isso que ele diz nesse capítulo, que a gente tem que se reconciliar com os nossos adversários enquanto a gente está caminhando ao lado deles. Muitas vezes esses adversários são os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos irmãos, porque Deus, na sua sabedoria infinita, coloca-nos em posições familiares para que nós desenvolvemos o amor e a fraternidade, ao invés de continuar perpetuando o ódio, a mágoa e a raiva. Então, vamos prestar atenção, meus amigos, a todos os que nos circundam e vamos começar a perdoar mais.
a perdoarmos a nós mesmos por tudo que nós temos feito, tudo que nós estamos tendo, tá bom? Bom, para hoje a gente fica por aqui. 2 lições importantíssimas para uma segunda-feira, que é reconciliar com os vossos inimigos, com os vossos adversários, e também perdoar para que Deus vos perdoe. Então é algo que vai fazendo cada vez mais sentido, algo que cada vez mais a gente vai se identificando, a gente vai percebendo quanto nós estamos nesse processo evolutivo, o quanto nós fazemos parte dessas leis divinas maravilhosas que precisamos cultivar e que precisamos seguir para alcançar o nosso objetivo maior, que é a nossa evolução, alcançarmos sermos espíritos puros, não é mesmo? Bom, ficamos por aqui hoje, continuaremos a semana que vem esse estudo do capítulo 10. Neste momento, a gente vai fazer nossas vibrações, vamos energizar as nossas águas e vamos seguir a nossa semana em paz. Nesse momento, eu convido a todos que estão aí estudando conosco para fechar os olhos, se sentirem confortáveis, deixá-los abertos, se for o melhor para cada um de vocês, da forma com que vocês se sentirem bem. E vamos agradecendo a esse Pai de infinita bondade e amor, pedindo a essa equipe espiritual que se aproxime das nossas águas, que possa fluidificar todas as águas que fazem parte desse estudo, que possam abençoar os nossos dias, a nossa casa, a nossa família, os nossos animais, as nossas plantas, que também possam expandir essas bênçãos aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. Chegue essa expansão desses bons fluidos até mesmo em nosso planeta Terra, que nos recebe, que nos acolhe, que nos dá todas essas oportunidades que temos de evoluir sempre. Obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade que nos acompanha. Sede conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Vamos beber água. Que Deus nos abençoe, que essa semana comece muito proveitosa para todos nós e que possamos nos encontrar novamente a semana que vem. Para quem faz o estudo do Livro dos Espíritos, quarta-feira, às 7 horas da manhã, nos encontramos. E como eu digo, todos os dias, quando nos encontramos no nosso estudo, no final dos nossos estudos, olha, um beijo, um abraço, deixa o teu like, se inscreve no canal e ó, a gente se vê por aí, meus irmãos. Até a próxima, ok? Tchau, tchau para todos.